Então você sempre vai ter motivo pra desistir. E o que segura a gente firme ali empreendendo é trabalhar pelo propósito. Depois que a gente tem filho, eu acho que a cabeça da gente muda muito. Então, vem um propósito ali através do seu filho também. Você quer mostrar pra ele a mulher que você se tornou, quem você se tornou, né? Então, exemplo, exatamente. E quando a gente não tem o propósito, no primeiro desafio, a gente quer desistir, né? A gente fala, a gente desiste. A gente desiste literalmente. Porque quantas e quantas vezes eu não passei por um perrengue que eu falei assim, não, vou desistir. Mas eu lembrava do meu propósito e falava, não posso. Eu tenho que me segurar aqui porque eu tenho um motivo maior pra estar fazendo. Não é só por mim. E eu também tenho uma equipe que atende super bem. Então, eu não atendo tanto assim 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Eu não faço isso mais. Mas já fiz muito. Teve essa fase. Já teve muito essa fase. Porque às vezes você fala isso também, tem gente que fala, então é só eu atender aqui 3 horas por dia que vai dar certo. No começo, gente, você vai ralar muito. Nessa fase que eu montei a clínica, eu já tinha uma agenda muito estruturada, uma agenda cheia, uma cartela de clientes já grande. Então, se eu fosse enxergar só isso, eu ia estagnar ali, eu ia ficar e pronto. E não foi isso que eu queria. Eu queria crescer mais, eu queria trabalhar, eu queria ter uma equipe. E eu também tinha que pensar o quê? Que eu tinha que lotar a agenda da minha equipe. Porque chega a um certo nível que você começa a crescer muito mais. Isso depende de quanto você está disposto também a reinvestir. Muita gente também ganha o dinheiro e acaba gastando. No meu caso, como eu tinha já uma visão de que eu queria um negócio grande, então tudo era reinvestido. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Biocast, o podcast da Cosméticos Bio. E hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana. Vamos falar sobre como equilibrar a vida pessoal, maternidade e carreira. E para falar desse assunto, eu trouxe uma convidada mais que especial. Ela que é fundadora do espaço Liza Beauty, casada, empreendedora nata e mãe de 2 meninos lindos, o Cauã de 5 anos e o Benício de 4. Com mais de 10 anos de experiência na área da estética, Liza construiu sua própria empresa e lidera uma equipe de profissionais qualificados, se destacando não só pela excelência técnica, mas também pela forma humana, forte e delicada que conduz cada etapa da sua trajetória. Ela é a prova viva de que é possível sim ser mãe, esposa, empreendedora e ainda fazer tudo com muito amor, propósito e equilíbrio. Seja muito bem-vinda, Liza, com muita alegria que eu te recebo aqui no Biocast. E seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. É uma mulher que eu admiro muito também, que eu acredito que vai ser uma baita mãe quando for mãe, empreendedora, com certeza vai... Enfim, travei. Acontece, é super normal. É o primeiro podcast da Liza e é assim mesmo. Vamos lá, eu quero que você comece, Liza, falando pra gente um pouquinho sobre o seu espaço, Liza Beauty, que inclusive eu sou cliente, amo aquele lugar super aconchegante, atendimento de primeira, aquele cappuccino maravilhoso que vocês servem lá, eu amo demais. E eu quero que você fale pra gente o que te motivou a abrir seu próprio negócio e contar um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu venho de uma trajetória bem longa, inclusive. Já tem mais ou menos uns 12 para 13 anos que eu trabalho na área. Não acho que a beleza... Eu não achava que eu ia ser profissional da beleza, não achava que eu ia trabalhar na área da beleza. Então, foi uma coisa assim que me encontrou mesmo ali. Eu comecei procurando algo assim que para mudar a minha vida mesmo. Realmente, a minha intenção era mudar a minha vida. E eu percebi que eu sempre gostava de me arrumar, sempre gostava de fazer a minha sobrancelha. E então eu fui tentar mais ou menos aí nesse caminho. Eu acho também que, pra mim, uma coisa assim que foi muito importante foi eu mudar também a vida das pessoas através, assim, da transformação, da autoestima, da beleza. Comecei atendendo na minha casa, atendi a domicílio por muito tempo, atendi na minha casa por muito tempo, inclusive. Comecei com uma equipe na minha casa,
Não, Eu acho que a primeira vez que, inclusive, que eu fui atendida por você foi na sua casa. Era lá no sério? bairro Cerejeiras. Eu acho que é Cerejeiras lá. Flor de Cerrado. Flor de Cerrado, Aham, né? era lá. Era lá. Que, inclusive, a gente era vizinhas, né? A gente morava na mesma rua. Não sei se você se lembra. Não, Ali na não Alexandrina. sabia. Ah, não, a na Alexandrina eu lembro demais. Aí, assim, a gente morava na mesma rua, depois eu fiquei sabendo que você tinha o seu espaço lá, fui ser atendida por você lá, e quando eu vi o seu espaço agora, que tá maravilhoso, né, eu fiquei muito feliz por você. Porque se tem uma coisa que me deixa feliz é ver quem começou de baixo se dando bem, porque é muito gratificante, né? É muito gratificante, com certeza. E aí eu comecei, eu já tinha umas profissionais que trabalhavam comigo na minha casa. E aí, na pandemia, eu tive meu primeiro filho. E um mês depois que ele nasceu, começou a pandemia. E eu falei, e agora, gente? Como que vai ter esse fluxo de gente aqui entrando na minha casa? Aí o pessoal queria conhecer o bebê e tal. E foi tudo muito assustador, né? Ali na época da pandemia. Sim. Então, eu decidi abrir o espaço. Falei, eu acho que foi um empurrão, assim. A pandemia, para muitas pessoas, foi ruim, claro. É uma época muito ruim de lembrar, por tudo que a gente passou, né, naquela época. Mas, assim, pra mim, a pandemia, ela foi um empurrão na minha vida, assim. Foi um empurrão que eu precisava, foi, sabe? Pra mim também. Pra você também? Uhum. E aí, eu falei, gente, eu preciso abrir um espaço. Não dá mais pra ficar aqui na minha casa, esse fluxo de gente aqui na minha casa, porque era eu e mais 2 profissionais que atendia. E aí, foi quando eu abri o espaço, né? E aí, depois disso, foi Deus, primeiramente. E só sucesso, foi muito bom. Eu sou muito grata hoje em dia, porque realmente foi algo que foi acontecendo, não foi algo assim, como que eu posso dizer, que eu planejava. Eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ter uma clínica, eu quero. Não, não foi assim. Foi algo que foi acontecendo, que Deus foi permitindo mesmo na minha vida. E hoje em dia a gente tem lá um espaço com uma equipe maravilhosa, que nem você mesmo falou. Só sucesso, né? E Sim. fico muito feliz por você, todo o sucesso que tá sendo o espaço. Obrigada. E com certeza vai ser cada vez mais. E quero que você fale pra gente também, antes de empreender, você já até falou, né? Você não se imaginava trabalhar com beleza. E como que é pra você hoje, trabalhando com isso? Ah, eu acho que vem de um propósito muito grande, porque, que nem eu falei, eu não queria não só transformar a minha vida, mas é muito bom quando a gente transforma a vida de outras pessoas. Eu até vejo você falando muito sobre isso, de, tipo assim, as pessoas que hoje em dia você tem contato, que começou com você lá do início e hoje em dia abriu a loja e tal. Pra mim é a mesma coisa, nesse sentido, né, de propósito. Por exemplo, pra mim é muito gratificante eu receber uma cliente que talvez está ali passando por algum problema pessoal, tá com a baixa autoestima, e a pessoa vai lá e eu sinto que a gente, assim, realmente transforma a vida dela, não só com o procedimento que a gente faz, mas por um todo ali que acontece, né? Cuidado que vocês O cuidado, têm, né? Exatamente, é uma coisa que eu priorizo muito ali, o cuidado com a cliente, o atendimento, a qualidade, a excelência. Então, assim, é muito gratificante, né? Sim, com certeza. Eu falo que trabalhar com um propósito é muito mais gostoso, porque quando a gente empreende é tudo muito difícil, é muito desafiador. Então você sempre vai ter motivo para desistir. E o que segura a gente firme ali empreendendo é trabalhar pelo propósito. E quando a gente não tem o propósito, no primeiro desafio, a gente quer desistir, né? A gente desiste. A gente desiste literalmente. Porque quantas e quantas vezes eu não passei por um perrengue que eu falei assim, não, eu vou desistir. Mas eu lembrava do meu propósito, eu falava, não posso. Eu tenho que me segurar aqui porque eu tenho um motivo maior para estar fazendo, não é só por mim. Exatamente. Eu sinto a mesma coisa, inclusive. É muito bacana. E, assim, ainda vem a questão, assim, da minha família, dos meus filhos. Depois que a gente tem filho, eu acho que a cabeça da gente muda muito. Então, vem um propósito ali através do seu filho também. Você quer mostrar para ele a mulher que você se tornou, quem você se tornou, né? Então, assim, né? Exemplo, exatamente. Eu não sou mãe ainda, não tenho tanta propriedade para falar, mas eu tenho várias amigas que são mães, várias pessoas próximas de mim que são mães, então todas falam a mesma coisa, né? E eu acho que o empreendedorismo
ele apoia muito na maternidade, porque você acaba tendo uma liberdade muito maior para estar com o seu filho. Sim. Você, com o espaço, você consegue viajar com seus filhos, tirar férias sem ser em época de férias. Acaba que tem a escola, mas mesmo assim você tem mais tempo para ficar com A gente consegue se organizar, né? No CLT já não tem tanta essa liberdade. E é isso que eu trago muito para os nossos clientes da Cosméticos Bio. Essa liberdade que com empreender com os cosméticos já é um produto que tem uma recorrência muito grande, então acaba sendo mais fácil de ser trabalhado e a cliente consegue adquirir os produtos com a gente e consegue, mesmo ali com o bebê pequeno, ela consegue ter uma independência financeira. Sim. E hoje a gente vê muitas mãezinhas que, além de não ter condição financeira, às vezes não tem nem a presença paterna, não tem ali rede de apoio nenhuma. Então o empreendedorismo ele apoia demais nesse momento. Exatamente. Inclusive, assim, igual no meu caso, eu também ministro curso. E eu ministro curso muito para mães. Por causa disso, exatamente por conta disso, para a pessoa, tipo assim, empreender, fazer alguma coisa ali para ela, conseguir se organizar, conseguir organizar o tempo de qualidade ali com o filho, mas também um tempo de qualidade com o trabalho, né? Isso ajuda. O empreendedorismo, eu acredito que para quem é mãe, principalmente com a criança pequena, eu acho que é uma das melhores opções, porque o CLT, a gente até falou no podcast passado com a Isabela sobre isso. O CLT, por mais que eu sou mulher e eu tenho uma compaixão com as minhas funcionárias, a maioria dos empresários hoje não tem essa compaixão. Exatamente. Né? Então, acaba que começa a faltar muito. Às vezes, a criança nasce, tá ali com problema de saúde, precisa levar no médico. E, às vezes, não tem essa liberdade. No empreendedorismo, você faz o seu horário. Você, às vezes, vai deixar de ganhar um dinheirinho ali, porque precisa trabalhar também, né, como serviço normal, mas você consegue encaixar muito melhor. Às vezes você não vai conseguir trabalhar no horário comercial, mas você consegue trabalhar, às vezes, à noite. Exatamente. Então é muito mais fácil de lidar. Exatamente. E eu quero saber também, Laísa, qual foi o maior desafio no início e o que te fez continuar quando as coisas pareciam mais difíceis? Nunca é fácil, né? Nunca. Na verdade, assim, não tem uma época que parece ser mais difícil. Eu acho que, assim, nunca é fácil. No começo, assim, principalmente, até a gente ter ali uma estabilidade, a gente pensa em desistir várias vezes, e realmente é isso que passa na cabeça da gente o tempo todo, mas eu acho, assim, o que me fez não desistir é mesmo o propósito, é o que a gente estava falando, tipo assim, é o propósito do que eu passei ali, do que eu já tinha entregado, do que eu entrego para as minhas clientes. Então, assim, eu ver que eu tinha conseguido transparecer o propósito que eu tinha dentro da minha empresa, principalmente, assim, o que não faz a gente desistir. E claro que, assim, é igual a gente já tinha falado, família, né, os filhos, você ter um tempo ali de qualidade com os seus filhos, um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade com a sua cliente, que eu acho que também é muito importante. Então, eu acho, assim, que é o que a gente já até havia falado mesmo, assim, é sobre o propósito mesmo. Eu acho que isso é o que puxa a gente, o que ergue a gente ali, na hora ali da dificuldade, da dificuldade mesmo, a gente lembra, assim, de tudo que a gente já passou, do propósito mesmo, de conseguir entregar o que a gente queria ali para cliente. Então, isso é muito gratificante e eu acho que isso te dá um gás ali para você continuar, sabe? Sim, e eu não sei se pra você também, mas pra mim sempre pega muito. Eu pensava em desistir, mas nada na vida é fácil. Então, no período que eu tava ali com aquela dificuldade empreendendo, eu pensava, de difícil para difícil, é melhor passar por isso daqui, porque isso vai me levar a algum lugar. Vou passar por isso daqui e a minha empresa vai crescer e isso aqui vai passar a algum momento. Já se eu estiver trabalhando em alguma empresa, em algum lugar, eu acabo ficando limitada a um certo nível. Por mais que eu consiga crescer, mas a gente tem um teto. E é o que a gente falou, por mais que você tenha, tipo assim, vamos supor, um patrão que vai te compreender, que vai ter ali uma compaixão, vamos dizer assim, não dá, gente. A gente tem que cumprir ali aquele horário, né? Igual você falou, tem aquele teto ali, a gente não consegue, né, passar. E quando a gente empreende é diferente, a gente já consegue se organizar melhor, né? Porque tudo depende da gente. Então, vai depender totalmente do nosso esforço. Então, até onde que eu tô disposta
disposta a ir. Isso. O céu é o limite para quem empreende. Então dá para você ir muito mais longe. Já sendo CLT, não tem como. Mesmo que eu queira o céu, mas tem alguma coisa me segurando ali. Não dá para mim ir além. Exatamente. Então eu sempre pensava isso. Vai ser difícil também trabalhar para alguém. Então de difícil para difícil é melhor ficar aqui, que aqui vai pelo menos me dar um retorno financeiro muito melhor. E tem também a questão do propósito, que eu falo que não foi eu que escolhi empreender, foi Deus que deu o empreendedorismo de presente para mim. Eu acho que ele me escolheu ali pra isso. Com certeza. Eu me sinto assim também, porque, igual eu te falei, eu não me imaginava um profissional da beleza. Apesar de eu gostar muito de beleza, sempre gostar muito dessa área da beleza, sempre me arrumava, sempre eu conseguia fazer as coisas em mim mesmo, e apesar de eu ser assim, mas eu acho que parece assim que foi Deus mesmo assim, ó, que foi lá e encaixou, e que faz até hoje mesmo assim, as coisas darem certo. Nunca, eu assim, pelo menos comigo, as coisas, igual eu falei, não é planejado nesse sentido de tipo assim, ó, eu quero ter isso e isso. Não, parece que vai acontecendo, vai fluindo, e assim, é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Porque aí você se cobra de uma forma que não fica cansativo, né? Vamos dizer assim. E sobre a questão do propósito, eu tenho certeza que muita gente se questiona sobre, tá, beleza, o propósito, mas como que eu encontro o meu propósito? Eu escuto muito isso dos nossos clientes, porque realmente pra mim foi também natural descobrir o meu propósito. Eu mesmo coloquei na minha cabeça, meu propósito é isso, eu vou aqui. Parece que tinha alguma coisa na minha cabeça conversando comigo, que eu até falo que é como se Deus conversasse comigo a todo momento. E eu acho que todo mundo tem uma voz que fala com ela. E eu acredito que todo mundo tem essa voz conversando, mas a maioria das pessoas não quer escutar essa voz. Porque como que funciona? Às vezes escuta, vai por esse caminho, mas aí fala, não, mas esse caminho aqui pode dar errado, eu tô com medo. Aí vem a questão do medo, né? Que a gente também fala muito no empreendedorismo, a questão do medo, que o medo, ele trava realmente. Se você não enfrentar ele ali, como a gente sempre fala, né? Vai com medo mesmo. Porque se você evitar de fazer as coisas por conta do medo, gente, não vai fazer nada. Paralisa. Paralisa. O medo é normal. Pra tudo novo que a gente vai iniciar, a gente vai sentir o medo. O que a gente não pode deixar esse medo nos travar. E até muita gente fala, vai com medo mesmo. E eu costumo falar, então, não vai com medo mesmo. Se prepara pra ir. Então, você tá com medo de empreender, tá com medo de começar o seu negócio, estuda hoje em dia. Isso. Antigamente, até era normal, vai com medo mesmo, porque não tinha onde você buscar conhecimento. Hoje em dia tem YouTube aí com tanto conteúdo, né? Tem livros disponíveis aí online, a internet, todo mundo com o celular tem acesso a milhares de informação. Então, tem como você se capacitar para ir. Então, não precisa ser com medo, você pode ir preparado. Verdade. Pode ir preparado, realmente. Então, hoje mesmo, muitas das vezes em algumas atitudes que eu preciso tomar, porque igual você falou, os problemas, eles nunca acabam, né? Eles apenas mudam de níveis. Quando você tá começando um problema que você tem, quando você cresce, os problemas às vezes são até bem maiores. Exatamente. Mas você se estando preparado para poder enfrentar esses desafios é muito mais fácil. Então, se eu fosse, às vezes, enfiar a cara em tudo que eu preciso fazer sem me preparar, às vezes eu ia quebrar a cara muitas das vezes. Realmente. Mas eu me preparei para aquilo, então pode ser que vai dar errado? Pode ser. Mas é muito menos chance de dar errado porque eu me preparei antes. Porque você se preparou, realmente. Então, eu acho que no empreendedorismo, principalmente para quem quer iniciar agora, se preparar é muito mais fácil de você não ter um problema e se frustrar lá na frente. Exatamente. E é igual você falou também, a gente tem informação aqui na palma da mão, né? Então, a pessoa não precisa pensar assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Gente, isso é desculpa, né? Isso é desculpa, porque hoje em dia a gente consegue se preparar muito bem com o celular e com a internet. Hoje em dia as pessoas, elas ocupam muito tempo com rede social e acaba que muita gente acaba se formando em muitos assuntos pelo Instagram e TikTok. Então, às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela sabe de 1000 informações que nem são verdadeiras porque viu Instagram e TikTok. Então, gente, por favor, não usem essas redes para poder buscar conhecimento. Busquem fontes realmente confiáveis. Exatamente. Né? Então, no YouTube, dependendo do profissional que você estiver escutando, você vai achar pessoas que realmente
realmente são relevantes pra falar pra você de algum determinado assunto. Mas tenham muita atenção em quem vocês vão escutar, porque hoje em dia o que tem de charlatão e pessoas vendendo umas coisas aí que não tem nada a ver com nada e falando sobre... que a pessoa afirma hoje em dia... E a outra pessoa escuta, ela tem certeza que aquilo ali é verdade. Nem sempre é verdade, assim. É verdade. Sobre Exatamente. política, principalmente, a gente vê muito isso. As pessoas falam uns trem nada a ver. Uma informação que nem sabe, na verdade, tá ali passando pra frente, né? Tem muito isso. Exatamente. E, Liza, hoje, o Liza Beauty é referência. E na sua visão, o que foi essencial pra chegar até aqui? Eu acho que, assim... Eu acho que, primeiramente, o profissionalismo, com certeza, porque a cliente, ela busca, assim, um trabalho bem feito, né? Mas eu acho que ali o acolhimento que a gente sempre teve, tanto eu quanto a minha equipe, é uma coisa que eu priorizei muito ali dentro. A qualidade de atendimento, a qualidade de acolhimento ali para cliente. Claro que o meu público hoje... meu público principal é mulher, é o público feminino mesmo. A gente atende pouquíssimos homens para alguns procedimentos específicos. Então, assim, eu acho que esse acolhimento, essa qualidade, a gente sempre tá em busca de técnicas novas, de estar se atualizando. Então, eu acho que isso leva a gente a um patamar mais alto, vamos dizer assim, porque a pessoa, ela busca isso, a gente até fala que a gente vira terapeuta também, né? A gente vira psicóloga. Sim. Então, assim, não é sobre, é o que eu sempre falo, não é só sobre a técnica, só sobre o procedimento, mas é geral ali, é em tudo que a cliente está vivendo, a experiência, como você mesmo diz, o cappuccino, que é uma delícia. Sim. Então, assim, todo mundo ama ir lá e tomar o seu cappuccino. Então, assim, é sobre a experiência que a cliente tem ali dentro, sobre o acolhimento que ela tem. Se é uma cliente que a gente sente ali que talvez quer desabafar, quer conversar um pouquinho, a gente deixa ela à vontade para isso. Se é uma cliente também que quer ficar um pouco mais na dela, não quer talvez conversar muito, não tá num dia muito legal, a gente também respeita isso. Então a gente tem muito respeito com a cliente, sabe? Com o que ela vai vivenciar ali dentro da clínica. Então eu acho que isso ajudou muito, assim, talvez a gente ser uma referência hoje na cidade. E assim, quando eu falo de referência, eu até brinco, eu falo assim, gente, eu não me sinto como uma referência, porque parece que eu ainda queria mais, tipo assim, eu busco muito melhorar para as minhas clientes, tanto em qualidade, em experiência e tudo. Só que muita gente chega em mim e fala, hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram de uma menina falando, nossa, eu te admiro tanto, você é referência para mim e tal. E assim, isso é tão gratificante, porque parece que eu ainda não me vejo assim, parece que eu me vejo pequenininha, sabe? Eu não me vejo assim, e todo mundo chega em mim e fala, nossa, Laísa, eu vim porque fulano indicou, porque lá em outra cidade o pessoal tudo vem aqui fazer com você, porque em outra cidade o pessoal só fala de você. Eu já recebi feedbacks desse jeito. Então, pra mim, assim... eu começo até a acreditar que eu estou sendo uma referência mesmo. E acredite porque é sim. Obrigada, porque realmente, assim, eu venho de um propósito que o meu propósito não era ser a referência, tipo assim, eu quero ser a melhor. Não, eu quero ser a melhor para minha cliente, entendeu? Eu não queria me mostrar através disso. Eu queria ali, no meu cantinho, entregar o melhor para minha cliente, então acho que tudo foi fluindo mesmo, muito natural, sabe? Sim, é porque tem até uma correlação que fala que quando você vai atrás só do dinheiro, você acaba afastando ele, mas quando você foca realmente no seu cliente, no seu propósito, o dinheiro ele é atraído. Ele vira uma consequência, né? Como se diz. Da mesma forma, você como referência na cidade, se o seu foco fosse só virar referência, você acabaria esquecendo do ponto principal do seu negócio, que é a sua cliente. Como o seu foco é o seu cliente, consequentemente... vira uma bola de neve, né? Uma cliente fala pra outra, que fala pra outra, que fala pra outra. E isso vira
uma coisa que se espalha e, consequentemente, você é hoje o que é, né? Exatamente. A referência na cidade toda e até em outras cidades também, como você acabou de falar, no entorno, as pessoas comentando também. Porque é um serviço realmente de muita excelência. E uma coisa que eu acho muito bacana também é que, dependendo do lugar que você vai, se o dono do espaço tá lá, o atendimento é de uma forma. Se o dono não tá, o atendimento é de outra forma. E lá no seu espaço, eu vejo que você estando ou não estando, é sempre do mesmo jeito. As meninas são sempre muito educadas, todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo muito simpático. O atendimento é sempre excepcional, você estando lá ou não estando. Então, isso é um grande diferencial também, porque hoje em dia é muito difícil você ter profissionais capacitados e ainda mais ter uma equipe que veste tão bem a camiseta do seu negócio. E isso é lindo de se ver. Ai, obrigada. Fico muito feliz de ter esse feedback seu. Realmente, assim, eu tô com a equipe nota 10, gente, maravilhosa. Elas são muito boas mesmo. E elas também seguem esse propósito mesmo de preocupar com o cliente, de entregar ali o melhor para o cliente. Então, por isso que ali, apesar de ter o meu nome, mas o foco ali não sou eu, o foco ali é a cliente. Então, independente em quem ela tiver, em qual profissional que ela for ali, que ela for ser atendida, ela vai ter o mesmo resultado, ela vai ter a mesma qualidade igual para todas. E eu vou falar, isso não é fácil de se conseguir, até porque eu tenho funcionários, eu sei como que é lidar com a equipe, e conseguir isso que você conseguiu, você tá de parabéns, viu? Obrigada. Muito bom mesmo. Obrigada. Eliza, quando o negócio começou a crescer, o que mais mudou na sua rotina como empresária e como mãe? Então, aí entra essa questão da equipe, né? Eu tive que aprender a delegar algumas funções que eu fazia e a confiar. Porque, assim, a gente tem muita coisa que a gente se apega ali, né? Sim, Um até exemplo. hoje eu sou muito apegada em algumas coisas. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que pra mim foi muito difícil delegar foi o WhatsApp. Porque eu sou muito enjoada com atendimento no WhatsApp. Eu acho que ali é o primeiro contato da cliente. Então, eu quero que a cliente se sinta, assim, muito bem atendida no WhatsApp também, não só pessoalmente. Então, assim, pra mim foi uma coisa que foi muito difícil eu delegar. E hoje em dia, assim, gente, eu recebo muito elogio da Stephanie, que atende, que faz esse atendimento no WhatsApp, né? Então, pra mim, assim, depois que eu virei mãe, eu tive que aprender a delegar um pouco mais essas funções e a confiar nas pessoas. E a partir do momento ali que você confia, ela também, né, tem esse retorno, ela também confia em você. Então, a equipe, é uma troca mesmo ali de ajuda, uma apoiando a outra, uma confiando na outra. Então, eu acho que quando é assim, flui, né? Flui melhor. Sim, flui muito mais fácil. Exatamente. E eu acho que delegar, pra mim, né, pessoalmente, não tem como eu falar por todos, mas pra mim delegar foi uma das partes mais difíceis que eu achei, assim, como empreendedora. Porque quando eu comecei a ter que delegar, eu também era muito apegada em algumas funções. Só porque eu não conseguia fazer. E as pessoas que eu colocava pra fazer, eu queria fazer pra pessoa. Aí eu tive essa dificuldade também. Tipo assim, eu colocava a pessoa pra fazer, em vez de eu tentar ensinar, explicar, eu falava assim, não, olha aqui. Aí eu ia lá e fazia, tipo aquele... Eu tive muita dificuldade. E aprender a lidar com isso também é um processo. Pra mim foi um processo que levou aí um tempo. Hoje a minha equipe tem 30 pessoas e até hoje eu olho assim, gente, como que eu consigo? Como que eu consigo liderar esse tanto de gente? Porque até um ano atrás a minha equipe tinha 5, 6 pessoas. Caramba, um ano só. Um ano a equipe triplicou de tamanho. E delegar para essa quantidade de pessoas até hoje é um desafio muito grande para mim. Porque até hoje eu ainda vejo alguém fazendo alguma coisa, eu quero ir lá e fazer. Mas é entender que tudo é um processo. A partir do momento que você precisa delegar, entender que a pessoa também tem o processo dela e você tem o seu. Então, entender o tempo, que era a minha dificuldade, entender o tempo da pessoa, que ela não ia aprender do dia pra noite, que se eu fizesse pra ela, ela não ia entender também. Então, entender esse processo, eu acho que é a grande virada, que eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo aí vai passar por isso e vai sofrer, porque é um sofrimento, gente. Mas é um sofrimento que passa na hora que você se liberta disso também, é maravilhoso, né? Porque hoje você pode viajar aí pra Suíça, pra Londres, tranquilamente, que tudo flui perfeitamente. Exatamente, eu não tenho essa preocupação, assim, de como que vai estar aqui sem eu, né?
É igual eu falei, lá não é uma coisa assim que depende só de mim, não é, a pessoa não vai ter um atendimento bom se eu estiver lá ou não, ela vai ter um atendimento bom independente do horário, da profissional que ela estiver indo. Isso é maravilhoso. Sim. E Laís, a maternidade mudou o seu olhar sobre o trabalho, sobre o propósito do seu negócio? Com certeza sim. É uma coisa que eu sempre vejo, assim, que a maternidade mudou muito em mim como pessoa também, é a empatia. A gente, mulher, já tem muito isso, né? Igual a gente até começou a falar sobre isso, tipo assim, que a gente, por ser mulher, né, se preocupa, entende um pouco ali o lado da mãe e tal. Mas quando você vira mãe, é outra coisa. Então, assim, eu acho que a empatia mesmo ali com as pessoas, com entender ali o problema, talvez, ali da minha cliente, o que ela tá passando ali naquele momento. Eu acho que mudou muito essa visão minha, essa visão de confiar, de ter que confiar nas pessoas, que é o que a gente acabou de falar também. Mas, com certeza, muda sim. Muda muito, né? É. Eu fico, assim, pensando como que vai ser quando eu for mãe, que eu pretendo. Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas eu ainda tô dando uma segurada, porque eu ainda tenho muitas coisas pra realizar e eu quero ser mãe, assim, tranquila, né? Eu falo pro Fernando Sim. que a gente já quis adiantar isso, mas eu não quero ser mãe nessa loucura que eu tô. Porque hoje a minha vida eu não tenho hora pra acordar, não tenho hora pra dormir, é aquela bagunça o dia inteiro e a empresa depende muito de mim ainda. Por mais que eu tenha uma equipe muito estruturada, mas a equipe ainda é muito nova, então tem muita coisa ainda pra ser feita. Eu ainda quero viajar, ainda muita coisa pra aproveitar, que agora que a minha vida começou a dar certo. Uhum. Então, eu pretendo ser mãe, mas quero ser mãe numa fase mais calma, sabe? Mais Sei. tranquila, pra me poder falar assim, não, eu vou ficar aqui esses 3 meses em casa, não quero pôr o pé na empresa, quero ficar aqui com meu filho. Sei. Isso é muito bom, né? Claro que, tipo assim, isso é, vamos dizer assim, o sonho de toda mãe, né? De poder ter um filho numa época que você tá ali mais tranquila. Mas, pra mim mesmo, foi diferente. Pra mim, quando eu tive filho, foi até hoje. Tipo assim, de quando eu tive filho pra agora, foi a época que a minha vida mais ficou corrida. Não por causa dos filhos, mas porque aí as coisas começaram a dar certo. Então, assim, eu falo muito sobre isso, que eu acho que filho, ele não te atrapalha e ele não te impede nada da sua vida. Isso eu tenho certeza, porque eu vivi isso muito na pele, sabe? É claro que eu tinha esse medo também, né, de pensar, nossa, eu vou ter filho, meu Deus, será que... Inclusive, quando eu tive o segundo, gente, foi uma loucura, porque quando eu tive, não foi planejado o segundo, o primeiro foi planejado, e aí, quando o meu primeiro tava com 3 meses, eu descobri que estava grávida de 1 mês. Nossa, então os dois têm... Eles têm 11 meses de diferença só, não tem nenhum ano. Eles ainda ficam com uns dias com a mesma idade. Gêmeos, eu achava que todo mundo acha que eles são gêmeos. Então, assim, aí eu tive o primeiro e tal. Foi difícil, não foi fácil, mas não foi impossível. E meus filhos nunca me atrapalharam em nada. Era isso que eu ia falar pra você. Eu, assim, você mesmo me acompanha, você vê, eu faço muita coisa, eu não deixei de sair. Claro que muda, né? Você não vai sair para um lugar que talvez seria quando você é solteiro, ou quando tá só você e seu marido. Claro que muda ali um pouquinho o ambiente. Sim. Mas eu nunca deixei de sair, eu nunca deixei de viajar. Claro que eu tenho uma rede de apoio também muito boa, porque isso também conta muito. Se eu não tivesse essa rede de apoio, provavelmente a gente não conseguiria ter os nossos momentos a dois, eu e meu marido. Mas a gente também sai muito com os meninos, sabe? A gente não deixa de fazer as nossas coisas, a gente não deixa de trabalhar, a gente trabalha pra caramba. E assim, eu acho que tudo tem a hora certa. Sim. Sabe? Eu acho que tudo tem a hora certa. No meu caso, eu acho que eles vieram muito na hora certa. A gente queria muito. Foi muito bom ter vindo o segundo desse jeito, porque hoje em dia eu nem sei, assim... Se eu não tivesse tido o segundo, eu não sei se eu teria outro, mas por cômodo mesmo, por pensar assim, já passei a fase e tal, então talvez eu teria aquele medo ali de ter um segundo, né? Então, assim, eu achei muito bom ter vindo um atrás do outro. E é hoje bom que fica parceiro também, né? Porque eu acho que ser filho único também acaba
sendo muito chato. Às vezes tem um priminho ali que pode brincar, mas eu acho que quando é irmão, porque eu tive meu irmão e a gente brincava muito. E aí, meu irmão veio, eu tinha 3 anos, e até os meus 3 anos, não lembro muito como que era a minha vida antes, mas eu tive primos que não tinham irmão, e que eles falavam, eu queria tanto ter um irmão. E toda criança sozinha, ela se sente muito sozinha, quer um amiguinho, né? Por mais que tenha escola, mas eu acho que ter... Inclusive, uma coisa pra mim que me ajudou muito, assim, a ter essa vida corrida, de trabalhar demais, de estar sempre ali fazendo alguma coisa, me ajudou muito foi ter os dois juntos. Porque o que acontece? Eu quase não tive aquela fase dos meninos me cobrarem demais. Tipo assim, igual tem mãe que fala assim, ai, eu não consigo arrumar minha casa porque meu filho quer atenção o tempo inteiro. Eu não tive isso. Eu acho talvez porque eu sou de dar muita atenção pra eles, sou muito carinhosa, muito amorosa com eles. Então, assim, quando eles vão conversar comigo, eu tenho um momentinho do meu dia que eu sento, eu escuto a conversa deles, eu escuto os problemas deles da escola, sabe? Eu tenho esse momento com eles, gosto de ter, acho que é importante, mas eu não tive aquela fase deles me cobrarem tanto, igual eu escuto muitas mães falarem. Por quê? Porque eles tinham um ao outro. Então, assim, eles tinham companhia um do outro, então eles não tinham tanta necessidade de cobrar a companhia ali de um adulto, vamos supor, sendo que ele tinha outra criança pra brincar o tempo inteiro com ele, sabe? Briga muito também, tá? Não é essa maravilha aí, não. Mas é de irmão, agora né? que nós não brigamos mais, porque quando nós éramos pequenos, nós brincava 2 horas e passava o resto do dia brigando. É desse jeito, eu tô vivendo isso aí na pele. Aí briga, depois faz as pazes, mas é bom que faz as pazes rápido também. Sim, não, na mesma hora, né? Briga, faz as fases, você acha que nem brigou ali, já passou, né? Mas essa fase passa também, daqui a pouco é só amor. Já tem melhorado bastante, na verdade. Eu percebi que, eu tava até comentando com meu marido, esses dias agora eles estão brincando mais, tem hora que a gente vê, tem dia assim que eles brincam mais que brigam, entendeu? Então, pra mim, ter 2, na verdade, foi muito mais fácil, eu acredito, do que só um, nesse sentido, entendeu? Dos 2 serem companheiros e eu conseguir fazer as minhas coisas, mesmo estando ali em casa com eles, eu consigo resolver as minhas coisas, entendeu? E eu penso de ter filho também, eu não quero deixar ter um intervalo, que eu quero ter muito 2. Grande. E eu não quero deixar também ter um intervalo muito grande pra serem amiguinhos, assim, também, de poder brincar junto, porque acaba que você deixar um espaço muito grande, fica uma diferença muito grande de idade e acaba que as brincadeiras já não são mais as mesmas, exatamente, né? Então não dá tão certo. Eu acho que o tempo ser menor facilita pra eles serem realmente unidos, amigos. E eu acho muito bonito quando os irmãozinhos são, assim, apegados, juntinhos. Eu acho muito lindo. Exatamente, também acho. E como que é a sua rotina hoje? Entre atender clientes, cuidar da sua equipe e estar presente com seus filhos? Então, eu tenho meu horário de trabalho, apesar de eu, né, trabalhar para mim mesma, mas assim, eu tenho sim o meu horário de trabalho e eu tenho o meu horário de estar ali com as minhas famílias, que eu não abro mão. Então, assim, eu acho que a gente planejar o máximo possível ali, mas também permitir ajustar o que for necessário, sabe? Igual, quando eu viajo, eu vou lá e ajusto a minha agenda. Talvez eu consiga remanejar alguma cliente ou outra ali, algum curso ou outro, para me poder viver aquela experiência ali. Então, eu acho que o importante é você se organizar e você se permitir mesmo a viver isso. Eu acho que é importante a gente se entregar ao máximo ali, tanto o seu tempo no seu trabalho, né? Igual eu tenho o meu horário de trabalho, eu geralmente tenho um horário que eu cumpro mesmo, assim, no meu dia a dia de trabalho. Tem um horário de almoço super corrido, tem só 1 hora para almoçar e voltar, então eu não me permito ficar muito tempo ali almoçando, não, eu tenho o meu horário que eu cumpro e eu tenho o meu horário que eu cumpro ali com a minha família, com os meus filhos também, sabe? Essa organização eu acho que é a chave, porque se você não tiver essa organização, deixar meio que a rotina correr solta, você desorganiza tanto o seu trabalho e acaba não conseguindo dar melhor atenção pro seu filho, que você acaba misturando muito uma coisa com a Exatamente. outra. E eu acho assim que na vida a gente tem que, tipo assim, entregar o nosso melhor naquilo que a gente tá fazendo. Exatamente. Então eu entrego o meu melhor no tempo que eu tô ali no meu trabalho, eu entrego o meu melhor no tempo que eu tô ali com a minha família. E eu acho que isso é igual você falou, eu acho que é muito importante essa organização, né?
essa organização, a entrega que a gente dá, você falou, dou o meu melhor em tudo que eu tô fazendo. E isso é muito importante. E nem sempre a gente vai estar 100%, porque tem dias e dias, né? Tem dias que a gente não tá se sentindo tão bem, mas mesmo no dia que você não tá tão bem, com certeza você vai dar o seu melhor na capacidade que você tem naquele dia. E entender também esses momentos. Porque às vezes, principalmente, eu entendo que as mães se cobram muito mais, né? Porque às vezes acontece alguma coisinha. Não, e a culpa? A gente se culpa o tempo inteiro, né? Eu vejo muito isso acontecendo. Eu ainda não sou mãe, mas eu vejo os exemplos e é por isso que eu comento. A mãe, ela se culpa demais, ela se cobra demais, ela se compara demais. E acaba que é muito julgada também, porque a sociedade, ela é cruel. Né? Então ela acaba julgando muito. Exatamente. Então entender o seu momento e saber que o seu melhor naquele dia, às vezes ele não vai ser o mesmo seu melhor do dia anterior, porque às vezes você não tá tão bem, você não tá no seu melhor dia, e entender que tá tudo bem. Que tá tudo bem, que faz parte. Faz que parte, é normal. E todo mundo passa por isso. E não precisa se cobrar tanto, se entregar tanto. Porque vai ter dias e dias. Vai ter dias que você vai ficar super satisfeita. Nossa, hoje eu fui top. Hoje eu dei o meu melhor aqui. Eu fui a melhor profissional, fui a melhor mãe. Eu fui a melhor em tudo hoje. E tem dias que você já vai ficar, poxa, hoje eu podia ter sido... Mas foi o seu melhor. Exatamente. Né? Então eu acho que é muito importante, não só para as mãezinhas, mas para todo mundo entender que isso é normal, que vai acontecer. Eu também tenho os meus dias que e ultimamente tem sido vários dias que eu falo, nossa, hoje eu poderia ter sido melhor. Nossa, hoje eu não fiz o que eu poderia ter feito, mas foi o melhor que eu poderia ter feito naquele dia com as condições que eu tinha. Exatamente. E, Laís, o que a maternidade te ensinou e o que você leva da maternidade para sua vida profissional? Volto a falar da empatia, paciência. Gente, com certeza. Acho que paciência é importante. É importante. E assim, a maternidade me ensinou a ter uma força que eu não sabia que eu tinha. Pra resolver as coisas, pra ir atrás, pra correr atrás, pra levantar aquele dia que a gente tá mal e falar assim, eu tenho que encarar o meu dia, sabe? Eu acho que vem me ensinando muito isso. Eu acho que assim, a gente consegue, igual eu sempre falo, a gente consegue resolver mais os nossos problemas, porque quando a gente é mãe, a gente tem um probleminha ali todo dia. Todo dia é alguma coisa que acontece, é uma preocupação, é algo ali que sai fora do normal, é uma doença, o menino ficou gripado, aí já vem aquela preocupação, aquela coisa. Então, assim, a gente parece que aprende até a resolver mais os problemas, porque antes... Claro que assim, né, a gente tem que resolver os nossos problemas, mas eu falo no sentido, tipo assim, antes parece que ainda tem uma coisa ou outra que você consegue, vamos dizer assim, jogar pra frente, tipo assim, não, nossa, hoje não, deixa eu pensar, deixa eu ver. Não, depois que você vira mãe, você não tem esse tempo mais pra virar e falar assim, nossa, eu vou deixar, fala o exemplo como mãe mesmo, assim, seu filho tá doente. Não, depois eu vejo o que eu faço. Não tem como, você tem que resolver aquilo ali na hora. Sabe? Então, você não consegue prolongar, ficar postergando aquilo ali, jogando pra frente. Esqueci a palavra que eu tô querendo falar, mas, sabe? Entendi. Então, assim, você tem que resolver aquilo ali na hora. Então, eu levo muito isso pra minha vida mesmo, assim, ó. Igual eu falei, ter mais empatia, ter mais paciência, né? Eu me cobro isso todos os dias, porque eu ainda acho que eu ainda quero ter mais paciência ainda pra tudo na minha vida. E assim, e resolver os problemas mesmo, assim. Eu acho que a gente aprende muito com a maternidade. Eu imagino. Que ali agora não é só... Porque, no meu caso, né? É eu por mim, agora eu tenho meu marido também, que é eu por ele por mim. Você tem duas pessoas dependentes 100% Exatamente. Aí vira 3, né? Porque aí tem o marido, igual você falou. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente... É uma vida, né? Dependendo ali de você. E, gente, criança, nossa, é tão inocente. Depende tanto da gente mesmo, assim. Você olha pra aquela criaturinha, você fala assim, gente,
É tão inofensivo, né? É tão inofensivo, sabe? Então, a gente tem que realmente fazer tudo por eles. Então, a gente aprende mesmo a fazer tudo por tudo, sabe? Assim, em qualquer situação, em qualquer momento, você aprende ali a resolver, a ter calma, a respirar e falar, como é que eu vou resolver isso? Peraí, deixa eu pensar a melhor forma. Eu aprendi muito com a maternidade. Eu até estava pensando sobre isso, você citou o exemplo aí da maternidade, da mesma forma que às vezes você vai deixar, seu filho falou que tá sentindo às vezes uma dor, e às vezes você vai deixar pra resolver isso uma semana depois, aquela dor pode se tornar alguma coisa grave. Às vezes não é nada grave, mas pode vir a se tornar. Exatamente. E às vezes um problema que você tem, às vezes, pra resolver, se você fica postergando também pra resolver aquilo, pode se tornar uma coisa... Um problema muito maior, uma coisa grave, às vezes. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso, que às vezes no empreendedorismo é muito assim. Às vezes, vou citar o exemplo de um funcionário. Às vezes o funcionário vem e reclama alguma coisa. Se você resolve aquilo na hora, acabou. Às vezes você fica postergando aquele problema, depois vira uma bola de neve. Exatamente. Então, acho que pra tudo na vida, resolver os problemas antecipado é muito melhor. E é coisinhas bobas mesmo, assim, ó. Tipo assim, nossa, a lâmpada queimou. Talvez se fosse uma época atrás, eu ia falar assim, não, mas essa lâmpada não tá fazendo nem diferença, eu tô tão sem tempo, depois eu vou correr atrás e tal. Agora não, eu aprendi muito isso, a resolver o problema ali na hora. Não, a lâmpada queimou, peraí, deixa eu já ver, deixa eu já comprar, deixa eu já tá, tipo, resolver. Independente se for um probleminha pequeno, se for um problema grande. Exatamente por isso, porque depois, eu não sei como vai estar a minha vida. Exatamente. Eu não sei se eu vou estar tranquila, eu não sei se meus filhos vão estar tranquilos, se eu vou estar conseguindo trabalhar tranquila por conta deles, porque acaba que também uma criança adoece, alguma coisa assim, é muito imprevisível. Então eu fico assim, eu vou deixar esse problema para depois a outra lâmpada queima, e aí eu não vou ter como deixar para depois, e se lá no depois eu tiver com outro problema para resolver. Então assim, eu acho que eu aprendi muito isso com a maternidade. Eu tô tentando aprender isso, porque eu já senti muito na pele de problemas que eu deixei pra depois, e eles não eram problemas, se tornaram. Então é uma coisa importante, viu, pessoal? Aprendam a resolver as coisas antes de se tornarem problemas. Isso aí é uma coisa que eu quero levar pra vida também. E, Laísa, como o autocuidado influencia a sua energia e o seu desempenho no dia a dia? Eu acho que, assim, o autocuidado, eu até costumo falar que ele não é um luxo, ele é uma manutenção emocional. Então, eu acho, assim, que se a gente se cuidar ali sempre, principalmente a gente mulher, a gente vai estar fazendo uma manutenção no nosso emocional. Faz toda a diferença. Né? Não faz? Então, eu acho que, assim, quando a gente tá bem, tudo flui. Exatamente. Tudo fica melhor. Então, eu acho que resume, assim, nessa frase mesmo, assim, que não é um luxo, ele é uma manutenção mesmo para o nosso autocuidado. Eu concordo plenamente. E, principalmente, eu acho que quando a mulher, ela dá à luz, acho que a autoestima, ela acaba dando uma balançada. E eu vejo muitas mulheres passando por essa dificuldade. E eu acredito que se cuidar... Porque eu entendo que tem ali o filho que tá dependendo 100% e que nos primeiros meses é realmente complicado. Mas não adianta também você querer cuidar de outra pessoa se você não tá bem com você mesmo. Eu acredito que pra você dar 100% de você, você tem que estar 100%. A gente tem que estar bem. Exatamente. Então, cuidar de você primeiro faz muito mais sentido do que você se deixar ficar largada e ficar com autoestima. Porque você vai ficando depressiva, vai ficando triste, você vai acabando destruindo o seu casamento, também o seu relacionamento. Então, tudo vai sendo influenciado com isso. Então, a autoestima estando bem, você estando bem, eu acredito que tudo flui melhor. Tudo flui melhor, eu também. Acredito muito. Eu acredito 100%. E você tem algum ritual que te ajuda a equilibrar tudo? Trabalho, família, você mesma? Não, eu acho que assim, ritual não. Eu acho que o que ajuda mesmo a gente a conciliar tudo assim mesmo, gente, é Deus. Deus em primeiro lugar ali. Você ter um momentinho ali de intimidade com Deus, você colocar ali os seus planos, né, nas mãos de Deus, eu acho que é Ele que faz fluir mesmo, porque é igual a gente estava falando, não é fácil, não adianta, eu não costumo romantizar, falar assim, não, filho, igual eu costumo falar, filho não te atrapalha a fazer nada a partir do momento que você não enxerga o seu filho como um peso, né? Porque tem gente que enxerga um filho como um peso, assim, nossa, depois que eu tiver filho eu não vou viajar, eu não vou fazer, não é assim que funciona, mas eu acho que assim,
eu acho que quando a gente coloca assim nas mãos de Deus, as coisas fluem melhor, porque não é fácil. E eu acho que você ter ali um momentinho, né? Eu não falo assim um ritual, mas você ter um momentinho ali sozinha, um momentinho de autocuidado ali na sua casa mesmo, faz um skincare. E você ter um momento tranquilo também com a sua família, eu acho que ajuda, assim, as coisas a fluir melhor, sabe? Eu concordo 100%. Porque, igual você pontuou aí, Deus em primeiro lugar. Eu acho que Deus pra mim também é o centro de tudo. Se você tá próximo de Deus, se você coloca Deus à frente do seu trabalho, da sua família, tudo flui. Porque eu acho que é muito vazio a vida sem acreditar em algo maior. Porque, gente, a vida, o ser humano, o nosso corpo funciona tão perfeitamente, o universo, é tanta coincidência como não existir um Deus. Então, pra mim, não existe a possibilidade de Deus não existir. Uhum. Então, eu acho que Deus, sim, é o centro de tudo. E como que eu ia falar? Deus é o centro de tudo. E a gente ter esse momento próximo com Ele... Um momento de intimidade. De intimidade, ali, né? Independente de religião. Sim. Eu acredito que faz toda a diferença. E a mentalidade das pessoas hoje em dia, né, é aquela mentalidade de, às vezes, colocar tudo muito difícil, né, saindo um pouco da questão de Deus, mas colocam tudo muita dificuldade. E, realmente, a vida, ela é desafiadora, é difícil e é pra ser assim. Se tudo fosse muito fácil, muito, né, tranquilo, qual que é a graça que teria? Né? Então, a graça da vida é mesmo os desafios que a gente tem ali dia após dia, porque aí você valoriza quando você conquista alguma coisa. E uma vida também sem um objetivo, algo pra conquistar, ela acaba ficando uma vida muito vazia também, porque você acorda todos os dias buscando alguma coisa, ou é buscando alguma coisa pro seu filho, melhorar alguma coisa na sua vida, ou é um objetivo profissional, mas você tem um objetivo ali pra seguir, que te motiva todos os dias. Quando você não tem, por que eu tô acordando aqui todos os dias? Né? Então, eu acredito que vem muito pra mim, pelo menos, né, vem muito pra esse lado de eu ter alguma coisa pra fazer. Deus é sempre em primeiro lugar. E segundo, eu tô sempre ali trabalhando a minha mentalidade pra ter um objetivo, buscar as coisas que eu quero e entender pra onde que eu tô indo, o que que eu tô buscando, pra me motivar todos os dias eu acordar e saber, é isso que eu vou fazer. Até pra gente entender o propósito e saber pra que rumo que eu vou e por que eu tô fazendo. Isso, né? Concordo 100%. E que conselho que você daria para outras mães que sonham em abrir o seu próprio negócio, mas têm medo de não dar conta? Eu acho que, assim, ninguém nasce pronta, ninguém nasce sabendo. E eu acho que não existe um momento perfeito. Eu acho que o segredo é a gente dar um passo mesmo ali de cada vez, deixar as coisas ir fluindo. Eu acho que até, assim, a gente falou muito sobre isso e eu volto a falar que a questão do propósito, porque a gente tem que ir atrás ali do que a gente deseja. E é isso, eu acho que assim, ninguém nasce sabendo e eu acho que nunca é a hora certa, a gente nunca vai achar que é a hora certa. Então a gente tem que ir ali, tem que se preparar para isso, você achar ali alguma coisa que vai, que você quer seguir, que você acha que talvez é o seu propósito, se prepara para aquilo e, como se diz, mete a cara mesmo. Sim, concordo. Muita gente acha que para empreender que precisa começar da melhor forma possível, já precisa começar com dinheiro, que já precisa começar grande. E eu até brinco que quem nasce grande é só filhote de baleia. Negócio, empreendedorismo, às vezes vai ter casos que a pessoa já tem muito dinheiro e ela vai começar o negócio dela e já começa num patamar diferente. Mas quem vem de baixo, igual a gente, né, a gente começa ali pequenininho mesmo e não precisa de muito para começar. Você precisa mais da coragem, do que de um recurso financeiro. Igual no caso da Cosméticos Bio, para começar a empreender com a gente, precisa de R$300. E qualquer pessoa que pega um
cartão de crédito, que abra uma conta ali num banco digital... Ela tem R$300 de limite. Ela vai ter R$300 de limite. No mínimo ali, ela vai ter esse valor. É verdade. E ela vai ter 30 dias ali pra pagar a primeira parcela, e com 30 dias ela já girou esse dinheiro e já fez esse dinheiro virar R$600, R$700. Com certeza. Então, não precisa necessariamente ter um grande capital, e entender que também é o processo, é o que eu sempre falo, processo é para tudo. Então, você vai começar ali com investimento mínimo de R$300, esses 300 vira 600, no outro mês, ou até na outra semana, os 600 vira 1.200, 1.200 vira 2.400, 2.400 vai se multiplicando e você vai crescendo aos pouquinhos. Quando eu comecei, eu não tinha recurso nenhum, não tinha nada. Eu comecei... Eu fazia engenharia na época, e eu precisava fazer estágio. Na época eu trabalhava pro meu time tinha um mercado, eu era caixa, e eu precisei sair. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira, então eu sempre tive meu dinheiro. Meu pai e minha mãe, gente, sempre foi muito humilde, então eles nunca me deram dinheiro. Então tudo que eu precisava comprar, eu tinha que ir atrás e ralar pra conseguir. Então, eu sempre tive o meu dinheirinho. Quando eu precisei sair do meu trabalho para fazer estágio, e por ser mulher, eu não achei de maneira nenhuma um estágio remunerado. Eu só fazia estágio remunerado para homem. Pra mulher, se você quiser, minha filha, você vem trabalhar de graça. Era assim. Então, eu precisei sair do meu emprego e trabalhar de graça. E o único recurso que eu encontrei foi vender cosméticos. Então, eu peguei ali, minha mãe me emprestou R$100 pra me comprar. Eu comprei uma caixa de kit capilar na indústria, na Bioinstinto, porque eu vi que algumas pessoas gostavam desse produto e que eu podia comprar. Na época eram uns 12, R$15 um kit, eu ia vender por 50. Então, eu lembro que a margem de lucro era muito boa. Então, eu peguei aqueles R$100, eu fiz, eu acho que uns R$300 com ele. Então, eu paguei minha mãe, peguei o dinheiro e fui multiplicando ele. E aí, eu comecei vendendo no Mercado Livre, comecei a fazer um monte de outras coisas para esse dinheiro ir se multiplicando. E eu nunca precisei, depois disso, pegar dinheiro. Eu já peguei dinheiro com o banco para fazer investimentos, agora recentemente, mas até ali 6 anos de empresa, eu nunca mais precisei pegar dinheiro emprestado. Foi sempre com capital próprio. Agora a empresa vai crescendo, ela vai mudando de patamar, vai precisando fazer uns investimentos mais altos, a gente vai precisando de recurso externo. Mas o importante é entender que você não vai começar grande, e para você se tornar grande, vai levar um tempo. E você precisa passar pelo processo, né? Pelas etapas que todo mundo passa. É o que eu sempre falo. Eu também. Eu não comecei com uma clínica, eu não comecei com um espaço. Eu comecei atendendo a domicílio, depois eu comecei atendendo na minha casa. Por muitos anos. Não é um processo, não é uma etapa tão rápido, né? Muita gente quer que seja rápido, mas não é. E a frustração vem logo porque começa num mês, no outro, eu vou ficar rico mês que vem. Não vai! Não vai, você vai quebrar a cara, você vai passar por muita frustração. Eu lembro muito de ir lá na sua casa, eu fazia cílios com você. Fui ser atendida lá, então eu lembro dessa sua fase. Acabou que depois aconteceram algumas coisas, eu parei de fazer cílios, e aí eu vi que você montou o espaço, então eu fiquei, nossa, que legal, como que cresceu, né, mas foi um processo, igual você falou, comecei ali atendendo a domicílio, e passei... a gente vai passando pelas etapas de pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho, e com certeza, igual você falou, quero crescer muito mais, e isso dá gás também pra gente evoluir, isso é muito bacana, né? E olha onde você já chegou, olha a clínica que você tem hoje, e esse crescimento, ele é muito gratificante. Eu tenho certeza que você entra lá e você fala, olha isso que eu construí, é muito gostoso. Nossa, com certeza. Na verdade, eu entro lá e eu penso assim, gente... Eu mereço mesmo isso, tipo assim, eu olho assim, entendi que não dá para acreditar. Eu falo, é muito melhor do que nos meus sonhos mesmo, assim. Claro que quando a gente começa mesmo, que o negócio vai pegando ali um formato, aí você começa a almejar e a desejar algo a mais ali, né? Sim. Então, claro que eu pensava, nossa, um dia eu quero ter um espaço bonito e tal. Mas, gente, foi muito... Tá muito mais bonito do que realmente eu imaginei um dia, sabe? E isso é muito gratificante, né? Demais.
E com certeza, foi quanto? Aqui tá 10 anos de acredito que deve ter uns 10, 12, deixa eu pensar, a gente tá em 2025, 2015, tem uns 10, 11, 12 anos mais ou menos que eu tô trabalhando na área. Agora, que eu abri mesmo a clínica eu acho que tem mais ou menos uns 6 anos. Então foram 4 anos. Foi. Praticamente ali atendendo na minha... Foi isso mesmo, foi mais ou menos uns 4 anos atendendo na minha casa. Eu gosto de frisar isso, porque muita gente vai ver o seu espaço lá hoje, vai achar que foi ontem. Então é muito importante falar que, tipo, foi 4 anos atendendo em casa pra ter o espaço que tem hoje. Não e foi assim, do dia pra agora noite. eu acho que é até interessante um exemplo aqui que me veio na cabeça agora, porque você falou que, tipo, em 1 ano você triplicou ali sua equipe, a sua empresa, o tamanho, né? Eu sempre acompanho lá, eu vejo. Então, assim, olha pra você ver que legal como que é pra você empreender com cosméticos, né? A diferença que é, porque o meu já como que fala? Trabalho... Ai, gente, fugiu a palavra serviço. agora. Serviço. O meu é serviço, né? Então, assim, é muito diferente que você trabalhar com um produto, né? Uhum. Então, para você ver que talvez as oportunidades de você trabalhando com produto sejam um pouco mais... Essas etapas, essas fases que a gente falou, talvez seja um pouco menor, né? Porque para você ver mesmo, em 1 ano... o negócio foi para outro patamar. O meu não, o meu já demorou um pouquinho mais, porque realmente quando a gente faz trabalho ali com serviço, é um pouco mais demorado mesmo esse processo. Mas assim, 1 ano que a gente dobrou o quadro de funcionários, mas até eu chegar nesse ano... Foi 6 anos, né? Foram 6 anos. Igual quando eu comecei, que eu te falei que eu comecei sem nada, eu trabalhava no meu quarto. Meu pai e minha mãe, eles duvidavam muito que eu tava até trabalhando. Então, muita gente, muitos parentes meus ficavam, gente, minha mãe só fica trancada dentro do quarto, achava que eu tá jogando. O que você tá fazendo no celular? Fico o dia inteiro no celular. Eu fui muito julgada no início. Pensa, se fosse hoje era mais ainda, porque hoje ainda tem Instagram, TikTok, as redes sociais, e a maioria das pessoas ficam realmente muito no celular. Naquela época nem tinha. Era o Facebook naquela época, e eu já ficava praticamente o dia inteiro no celular. Mas eu ficava o dia inteiro no celular trabalhando. Era criando anúncio, que como eu te falei, né? Eu comecei com o Mercado Livre. Hoje eu já não trabalho mais com o Mercado Livre, porque tive conta banida, por conta dos rolos que eu fazia, porque eu queria muito facilitar a vida do cliente, então eu sempre queria colocar produto a mais. Então o cliente comprava mercadoria pra pôr em 2 caixas, eu pegava as 2 caixas, enrolava uma na outra, enrolava papel nela pra fazer de conta que era uma caixa só e enviava. Aí o Mercado Livre me baniu, porque eu tava descumprindo as regras da plataforma. E foi por isso que eu criei o meu próprio site, porque eu vi que não tinha como ficar fazendo isso lá dentro, eles não permitiam. Que o Mercado Livre é pra vender um produto só, é varejo, não é pra você vender em atacado. Não sabia. Então, aí eu tive muito problema, fiquei com o dinheiro trancado lá um bom tempo. Mas até eu chegar, até o meu primeiro espaço, comecei no meu quarto, aí precisei fazer estoque, fui pra lavanderia da minha casa, então comecei a pôr mercadoria na lavanderia, não tinha dinheiro pra comprar uma mesa de escritório, a gente tinha uns restos de madeira lá na minha casa, meu pai juntou esse excesso de madeira e juntou tudo e fez uma mesa pra mim. Aí eu falei, gente, essa mesa tá feia demais. O que eu posso fazer pra melhorar ela? Fui, peguei jornal, encapei ela com o jornal todinho pra ela ficar menos feia. E eu tenho essa mesa até hoje, ela virou minha relíquia. Eu não tenho coragem de desapegar nela, de tanto que eu peguei amor nessa mesa. Porque foi muito difícil pra mim chegar até aquele espacinho. E aí, quando cresceu muito e não tinha mais lugar pra colocar produto na minha casa, eu aluguei o meu primeiro espaço, morrendo de medo de não dar conta de pagar aluguel. Porque o aluguel na época ainda era um aluguel mais barato, porque era ali um ponto de bairro, era um ponto pequenininho. Fui morrendo de medo, na hora que eu coloquei meus produtos lá, ficou parecendo um pinguinho lá no meio do espaço. Era muito grande. E eu demorei quase 4 anos pra encher lá.
E foi um tempo grande. E aí eu saí desse espaço pra ir pro galpão que eu tô hoje. E esse galpão que eu tô hoje eu levei menos de um ano pra encher ele de mercadoria. Porque chega a um certo nível que você começa a crescer muito mais. Isso depende de quanto você tá disposto também a reinvestir. Muita gente também ganha o dinheiro e acaba gastando. Eu tenho muitos clientes que estão sempre começando do zero, porque ele compra os R$300, vende os R$300, gasta, volta de novo, compra os R$300, então tá sempre nesse recomeço. No meu caso, como eu tinha já uma visão de que eu queria um negócio grande, então tudo era reinvestido. Tanto que os primeiros anos, hoje eu consigo desfrutar um pouco mais. Os primeiros anos, tudo que eu ganhava era investido lá dentro. Então, por isso que esse crescimento, ele foi um crescimento um pouco mais acelerado nesse período. Porque houve muito investimento ali também. Eu não tirava nada pra mim. O Fernando, que é meu marido, ele até brigava muito. Não, mas você precisa gastar também, a gente precisa desfrutar também. Aí eu falava, não, mas não tá no momento ainda, vai chegar o momento. Porque eu acho que é necessário a gente passar por essa fase. Acredito que você também teve esses momentos de precisar fazer esses investimentos também. Sim. Porque senão a gente não cresce. Né? Achar que também o negócio vai crescer com a força e misericórdia de Deus também é... Não, e eu acho também que é importante a gente ter essa visão de, tipo assim, essa visão de que a gente precisa reinvestir, de que a gente precisa investir ali no negócio, porque igual... Eu mesmo, a clínica hoje, do jeito que ela está, ela não era daquele jeito, era no mesmo ponto, na mesma sala comercial, só que ela era de uma outra forma muito mais simples, mas tudo ali feito com muito carinho, né, com muito cuidado ali para me receber a cliente. Mas ela era muito mais simples, e aí o que acontece? E assim, a minha agenda... Graças a Deus, ela sempre foi muito cheia, muito cheia. Hoje em dia, eu reduzi mais os meus horários de atendimento por conta dos meus filhos. E eu também tenho uma equipe que atende super bem. Então, eu não atendo tanto, assim, 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Tipo, eu não faço isso mais. Mas já fiz muito. Teve essa fase. Já teve muito essa fase. Porque às vezes você fala isso também, tem gente que fala, então é só eu atender aqui 3 horas por dia que vai dar certo. No começo, gente, você vai ralar muito. Ralar muito. Vai chegar a fase que você vai estar igual vai estar um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim eu ralo muito. Mas assim, o que eu tava falando, então a gente tem que enxergar, por exemplo, a minha agenda, ela tava muito boa antes de eu reformar a clínica. Eu não podia reclamar, eu sempre tive a agenda, sempre assim, nessa fase que eu montei a clínica, eu já tinha uma agenda muito estruturada, uma agenda cheia, uma cartela de clientes já grande. Então, se eu fosse enxergar só isso, eu ia estagnar ali, eu ia ficar e pronto. E não foi isso que eu queria crescer mais, eu queria trabalhar, eu queria... ter uma equipe, e eu também tinha que pensar o quê? Que eu tinha que lotar a agenda da minha equipe. Minha equipe não pode ficar ali parada, ela também tem que atender muito igual eu mesmo. Então, o que acontece? Foi quando eu resolvi fazer a reforma do espaço. E assim, foi muito complicado, porque eu fiz o planejamento de gastar um valor X, e aí eu me preparei financeiramente para o dobro disso. Né? Porque todo mundo fala que quando você mexe com reforma e tal, você gasta o dobro, né? Aí eu pensei, não, deve ficar mais ou menos tanto, então eu vou me programar pro dobro. Aí eu não vou passar perrengue, né? Beleza, o negócio ficou, tipo, acho que mais que o triplo. Então, assim, me pegou muito de surpresa, porque eu não imaginava. Mas era uma coisa que eu sabia que ia ter um retorno, que esse retorno ele viria. E ele veio mesmo, porque a partir do momento ali que eu fiz a reforma... que eu aumentei as salas de atendimento, então ficou ainda mais confortável para cliente, né? Porque antes a gente atendia um pouco mais apertadinho, então eu dividi lá fazendo as salinhas de atendimento e tal. Então, assim, eu acho que isso me fez crescer muito. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão de não ficar estagnado ali, achando que, vamos supor, você, enquanto você estava lá na sala menor, mas eu já tô tirando um tanto aqui legal, eu já trabalho o dia inteiro, será mesmo que eu preciso investir? Eu já não tô dando conta mais. Tem gente que é assim. Tem gente que pensa pequeno, né? Vamos dizer assim. De pensar assim, não, mas já tá tão bom, eu já não tô tendo tempo mais. E eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que pensar em crescer, sim. E entregar o nosso melhor dentro do que a gente consegue.
E isso aconteceu comigo. Cada vez mais, eu tava reinvestindo, eu tava melhorando o espaço, eu tava melhorando técnica, eu tava aprimorando mais ali a equipe, o atendimento, a qualidade, tudo. E isso, eu acho que isso me ajudou muito a crescer, entendeu? Eu acho que o crescimento ele só vem se a gente tiver essa mentalidade, porque se a gente não tiver essa mentalidade de investimento e de melhorias, a gente estagna. Porque não é impossível você se desenvolver numa coisa que você não tem um objetivo para ela. Às vezes você até vai começar ali, não tem muito objetivo, tá fazendo por fazer, você vai colher alguns frutos. Exatamente. Mas você não vai ter grandes resultados se você não tiver um objetivo. Eu sempre tive um objetivo. Quando eu comecei, eu confesso que a minha intenção quando eu comecei era só passar por aquela fase, me formar e trabalhar na minha área. Só porque chegou um ponto que eu falei, gente, eu nunca vou ganhar na minha área o que eu ganho hoje. Pra que eu vou seguir carreira com isso se eu não vou ganhar o que eu tô ganhando aqui? Então não faz sentido nenhum. Então foi aonde a minha cabeça virou e que eu vi a possibilidade que eu tinha ali de crescimento. Até porque eu fiz engenharia mecânica como mulher, não sei nem pra que eu ia. É umas coisas que a gente toma nada a ver, mas enfim, né? Besteira de adolescência, mas jamais iria ter resultados bons se eu fosse querer evoluir nisso. Por mais que eu estudasse essa pós-graduação, não teria um resultado tão relevante assim. Então foi onde a minha cabeça mudou. E eu sempre, depois que eu virei essa chave, que eu vi é isso aqui mesmo que eu quero, eu vou fazer isso, e descobrir o propósito real para aquilo, aí era pondo meta, e evoluindo, e investindo. Eu até te falei, né? O Fernando até brigava comigo há uns dias atrás que eu não gastava o dinheiro. Mas é porque eu tinha esses objetivos. E agora eu já cheguei em um ponto que eu consigo já desfrutar um pouco mais, mas ainda reinvisto muito. Tanto que... a gente não pode parar, né? A verdade é essa. A gente tem que ter a noção de que uma porcentagem ali tem que ser para reinvestir ali na empresa, de alguma forma, né? E eu entendo também que tem muitas pessoas que têm uma realidade diferente da minha. Igual quando eu comecei o meu negócio, eu não tinha filho, eu morava com os meus pais. Pouco tempo depois eu casei, fui morar com meu marido, mas ainda não tinha filhos. Então, eu não tinha uma responsabilidade tão grande. O meu marido tinha uma condição financeira bacana, então não precisava dispor do meu dinheiro para as coisas. Então, eu conseguia reinvestir. Eu entendo que tem gente que vai começar a empreender que não tem a mesma realidade que eu tive, que vai precisar sim usar do capital da empresa desde o início, mas é usar do capital da empresa desde o início sabendo que uma porcentagem tem que ser reinvestida, senão o negócio não vai crescer. Exatamente. E assim, é porcentagens, né? Por exemplo, assim, talvez, igual você falando, cada um tem uma realidade diferente. Talvez a pessoa, hoje, o valor que você investe não é o valor que você investiu lá no início. Então, a pessoa tem que ter em mente isso. Ela começou com R$300, virou 600, então ela vai pegar, talvez, se ela precisa ali, não, eu preciso tirar R$100 pra mim, porque eu preciso comprar isso pra mim e tal, beleza. Mas ela vai pegar 500 e vai reinvestir, vai comprar o produto e tal. Então, tudo dentro ali da porcentagem, né, da realidade dela, né? O que não pode ser feito é o que muita gente faz. Compra os R$300, faz ali 600, 700, gasta tudo e todo mês ele tá ali comprando R$300 e recomeçando todo mês. E se você recomeçar todo mês, você vai viver nesse looping infinito, não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você reinvestir, pode ser que demore 1 ano, 2 anos, mas você vai sair desse lugar para um lugar muito maior e o que você vai tirar no futuro vai ser um valor infinitas vezes maior do que o valor que você tá só reinvestindo ali. Sim, com certeza. E já estamos com mais de 1 hora de podcast. Passa rápido, né? Nossa, demais. E vamos fechar aqui, então. E para fechar, eu queria que você... se você pudesse resumir em uma frase o segredo de manter equilíbrio entre ser mãe, mulher e empresária, qual frase seria essa? Eu acho que equilíbrio não é você fazer tudo. Porque muita gente acha que é isso. Acha que você tem que... Pra você estar equilibrado ali, você tem que fazer tudo. Tudo em todos os aspectos da sua vida. Eu acho que equilíbrio não é fazer tudo. É sobre o que você realmente... na verdade, é saber o que você realmente importa em cada momento. Então, assim, é você fazer o seu melhor em cada momento. Eu acho que esse é
é o equilíbrio ali mesmo, sabe? Você dá o seu melhor em cada momento. Por exemplo, igual eu falei, eu dou o meu melhor ali na minha empresa, eu dou o melhor na minha casa, eu dou o melhor, eu tento dar o melhor pra mim mesma, porque também tem esse lado, né, nosso mulher. Sim, então eu acho que equilíbrio é isso. E eu concordo 100%, porque se a gente achar que equilíbrio é ser bom em tudo, a gente vai viver frustrado, porque é impossível você ser bom em tudo. Ser bom em tudo. Ou em alguma coisa você vai ter que ser mais ou menos. Então escolhe aonde você precisa se dedicar mais e se dedica 100% naquilo. Porque eu acho que aí sim você vai estar seguindo, vamos dizer assim, um ritmo mais tranquilo e uma coisa que vai te levar para algum lugar. Porque se você acabar querendo ser bom demais em tudo, você vai viver frustrado. E quando vem essa frustração, você acaba desistindo. Acaba desistindo, exatamente. Então, você, se for para desistir, é melhor você entender, não, isso aqui não vai dar para mim ser tão bom, então eu vou fazer o que dá. Então, às vezes você vai, no caso de quem empreende, às vezes você vai achar uma pessoa que consegue fazer aquilo ali pra você. No meu caso, impossível conseguir dar conta de todas as coisas dentro da minha empresa. Então, eu tenho pessoas ali que me ajudam. E tem coisa que eu não tenho gente pra me ajudar e que eu não consigo fazer 100% e tá tudo bem também. E igual o podcast, eu queria fazer esse podcast há muito tempo. E eu pensava, mas se for pra mim começar agora, eu não vou conseguir me dedicar tanto. Então eu posterguei isso por muito tempo até eu conseguir fazer. E hoje eu ainda não consigo fazer na frequência que eu gostaria, né? Porque é humanamente impossível dar conta de tudo. Mas eu tô dando o meu melhor na condição que eu tenho. Né? Então, eu acho que é por esse caminho aí que a gente consegue levar a vida e ir evoluindo. Sim, com certeza. Inclusive, eu até queria te falar que, assim, você é uma inspiração mesmo, com certeza, para muitas pessoas. Eu admiro muito o seu trabalho, a forma que você leva, a forma que você se dedica mesmo, porque o dia que eu vi que você ia começar com o podcast, eu falei assim, gente, como que ela consegue? Pelo amor de Deus! Apesar, igual a gente tá falando, apesar de você não ter filho, mas assim, a gente acompanha ali a correria, não, e ainda vai pra academia, gente, é uma inspiração mesmo. E eu confesso que, assim, essa semana foi muito difícil, porque a gente tá em semana de Black Friday, e semana de Black Friday é um pico de vendas muito grande. Então, a gente tá passando por, assim, um turbilhão de coisas lá na distribuidora. Então, hoje, pra mim sair pra vir, eu tive que parar, respirar e falar assim, não, isso aqui vai ficar pra segunda-feira e tá tudo bem. Eu imagino. Não vou surtar com isso agora. Igual chegou um caminhão de mercadoria lá que a gente tem que cadastrar. E eu tenho uma pessoa que cadastra, mas eu falei pra ela, não, você vai pra expedição separar pedido, porque eu não quero atrasar esses pedidos, e eu também não vou cadastrar, e porque quando chega a mercadoria, a gente fica assim, louco, a gente quer cadastrar e quer vender o negócio logo. Só que dessa vez eu falei, não, vamos respirar, vamos se acalmar, vai dar tudo certo, segunda-feira a gente cadastra, vamos despachar os pedidos que é prioridade, eu vou gravar meu podcast, porque isso também é uma prioridade pra mim, porque é uma coisa que eu quero desenrolar. Né? Então, é sobre isso. É a gente entender que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer e, às vezes, a gente vai ter que dar uma postergada, mas a gente vai fazendo da maneira que a gente consegue. E nem sempre vai ser a melhor forma do mundo, mas é o nosso melhor. E o nosso melhor nem sempre... É porque a gente se compara muito, às vezes, também. Compara. E se comparar acaba sendo um peso, muitas vezes. Mas entender que o nosso melhor nem sempre é o melhor do outro. É, exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Então vamos fechar, né? Porque já estamos com 1h30 de podcast, basicamente. Caramba. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, porque eu amei. Que papo gostoso. Foi muito bacana. E foi seu primeiro podcast. Primeiro, gente. Tô super nervosa. Minha mão tá, assim, congelando, inclusive. E foi muito bem. Fluiu muito bacana. Foi um papo muito gostoso. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal e até o próximo Biocast.